Feche os olhos por um instante e imagine acordar amanhã com uma sensação de clareza e direção que há muito tempo você não sentia. Imagine olhar para a sua vida, o trabalho, o dinheiro, as oportunidades e perceber que algo mudou. Não um milagre, mas uma mudança silenciosa, interna, quase imperceptível, como se sua mente finalmente tivesse encontrado o ritmo da prosperidade. É sobre isso que esta mensagem fala. Antes de formar-te no ventre, te conheci. Antes de saíres do ventre, te santifiquei. Jeremias 1:5. Um grande sábio dizia que a riqueza começa na mente e que tudo o que o ser humano é capaz de conceber e acreditar, ele é capaz de realizar. Mas antes de conquistar o mundo externo, você precisa organizar o seu mundo interno. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12:2. Durante esta noite, enquanto você ouve cada palavra, sua mente vai começar a realinhar pensamentos, crenças e emoções que estavam dispersas. E amanhã, talvez ainda sem entender o porquê, você vai se sentir diferente, mais calmo, mais confiante, mais preparado para atrair aquilo que sempre foi seu por direito, a prosperidade em todas as formas. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Provérbios 16:9. Ouça com atenção, absorva cada ideia e permita que este conteúdo se torne rotina. A maioria das pessoas acredita que prosperidade é um acontecimento repentino, um golpe de sorte, uma oportunidade inesperada. Mas Rio insistia. A sorte é o resultado da preparação que encontra a oportunidade. Nada acontece por acaso. Tudo é fruto de uma mente disciplinada, focada e persistente. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. Durante anos, ele estudou centenas de homens e mulheres bem-sucedidos e percebeu um padrão. Todos cultivavam a prosperidade primeiro em pensamento, antes que ela se manifestasse na realidade. Eles acreditavam profundamente que o sucesso era inevitável. Essa convicção silenciosa moldava cada decisão, cada gesto, cada palavra. Como ele pensa em seu coração, assim ele é. Provérbios 23:7. Mas o que a maioria esquece é que esse processo não é mágico. É mental, emocional e prático. Quando você muda a vibração do seu pensamento, você muda o filtro através do qual enxerga a vida. Deixa de ver obstáculos e começa a ver caminhos. Deixa de enxergar escassez e começa a perceber oportunidades. Os olhos da mente iluminados para que vocês saibam qual é a esperança para a qual vocês foram chamados. Efésios 1:18. Um grande sábio chamava isso de consciência de riqueza. Um estado em que o indivíduo deixa de lutar contra a vida e passa a trabalhar em harmonia com ela. É nesse ponto que a prosperidade começa. Não quando você força o mundo, mas quando você se reorganiza internamente para recebê-la. Busquei primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas me foram acrescentadas. Mateus 6:33. Enquanto você ouve, sua mente vai reconhecendo ideias familiares, conceitos que talvez já tenha ouvido, mas que agora ganham novo significado. Rio dizia que o subconsciente é o solo da mente humana, e tudo o que você planta nele, mais cedo ou mais tarde, germina. O que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6:7. A questão é, o que você tem plantado diariamente? Dúvida, medo, cansaço ou fé, clareza e propósito? Cada palavra que você ouve aqui é uma semente, e uma noite é suficiente para começar um novo plantio. Desde que você esteja disposto a permitir que o silêncio da mente substitua o ruído da preocupação. Em paz me deito e logo pego sono, porque só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Salmos 4:8.
Prosperar é, antes de tudo, um exercício de foco e paciência. A prosperidade não é um prêmio reservado a poucos. Ela é um estado de consciência acessível a todos aqueles que aprendem a dominar seus pensamentos e a agir com intenção. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Salmos 92, 12, Filipenses 4, 13. Um grande sábio descobriu isso ao entrevistar alguns dos homens mais ricos e influentes de seu tempo. Eles não tinham origem privilegiada, nem sorte extraordinária. Tinham algo mais profundo, uma mente disciplinada, educada para buscar o que deseja e ignorar o que distrai. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, 13. O sábio dizia que a mente humana é como uma estação de rádio. Ela pode sintonizar tanto as frequências da escassez quanto as da abundância. E o que diferencia uma vida comum de uma vida próspera é justamente a frequência em que você decide permanecer. O Senhor é quem te dá poder para prosperares. Deuteronômio 8, 18. Quando o pensamento é dominado por dúvida, preocupação ou desânimo, ele bloqueia a percepção das oportunidades. Mas quando você treina o olhar para enxergar possibilidades, a própria realidade começa a responder de outra forma. Ainda que a promessa tardar, espera por ela, porque certamente virá, não tardará. Abacuque 2:3. Prosperar não é esperar que algo venha de fora. É um processo de construção interna. É como abrir espaço dentro de si para que as ideias certas possam florescer. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Provérbios 16, 9. Enquanto muitos gastam energia reclamando, criticando ou invejando o sucesso alheio, os verdadeiramente prósperos observam, aprendem e agem em silêncio. Eles compreendem que o mundo não recompensa o medo, mas sim a convicção. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1, 7. Um certo sábio repetia: o que a mente do homem pode conceber e acreditar, pode alcançar. Mas essa frase não é mágica, é prática. Ela fala sobre repetição, sobre persistência, sobre educar a emoção para cooperar com o propósito. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Hebreus 11:1. Quando você se convence de que é capaz, sua mente começa a trabalhar a seu favor, mesmo enquanto você dorme. Ouvir uma mensagem como esta durante a noite é mais do que um simples hábito. É um treinamento silencioso, um recondicionamento gradual do subconsciente. Enquanto estiver deitado, medita no Senhor. E enquanto estiver desacordados, fala com o teu coração. Salmos 63, 6. Cada palavra que penetra sua consciência deixa um traço, e com o tempo esses traços formam caminhos. Esses caminhos se tornam decisões, e as decisões, por fim, moldam a sua realidade. A bênção do Senhor enriquece, e Ele não acrescenta dor alguma. Provérbios 10, 22. Por isso, não apresse o processo. A prosperidade não responde à ansiedade, mas à constância. Ouça com calma. Permita que o conteúdo amadureça em sua mente, que as ideias se reorganizem sem pressa, que cada conceito desperte em você a lembrança de que você é o autor da própria vida. O Senhor é bom para com os que o esperam, para a alma que o busca. Lamentações 3, 25. Certo sábio ensinava que o sucesso é uma consequência natural de quem aprende a pensar por conta própria. A maioria das pessoas apenas reage às circunstâncias. Os poucos que prosperam são aqueles que criam novas circunstâncias com a força da intenção. O justo medita na lei do Senhor dia e noite. É como árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto no tempo certo. Salmos 1, 2, 3.
E essa força nasce dentro, no silêncio, quando o indivíduo decide que não será mais refém das condições externas. Enquanto o mundo dorme, você pode estar despertando para uma nova maneira de perceber, de agir e de existir. Desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Efésios 5:14. Não há nada místico nisso. É pura disciplina mental aplicada com fé inteligente. A fé que não espera, mas constrói. A fé que não implora, mas se prepara. A fé sem obras é morta. Tiago 2:26. E é nesse ponto que a verdadeira prosperidade começa a se manifestar. Quando você une pensamento claro, emoção equilibrada e ação coerente, o universo responde, porque tudo passa a vibrar em harmonia com aquilo que você busca. Tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Mateus 21:22. Não é milagre, é lei natural. A mesma lei que um grande sábio observou em cada pessoa bem-sucedida que entrevistou. A mesma que você pode aplicar a partir desta noite. O Senhor é quem te dá poder para prosperares. Deuteronômio 8:18. A mente precisa de direção constante. Ela não foi feita para viver em neutralidade. Se você não a conduz, ela será conduzida pelas circunstâncias, pelos medos, pelas opiniões dos outros. Guarda o teu coração mais do que tudo, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4:23. É por isso que certo sábio afirmava: quem não tem um propósito definido está condenado a trabalhar pelos propósitos de quem tem. O propósito é a bússola da prosperidade. Sem ele, a energia se dispersa. Com ele, tudo encontra sentido. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmos 23:1. Cada manhã, a vida coloca à sua frente uma escolha: agir com intenção ou reagir por impulso. Os que prosperam entendem que a mente não é um espelho das condições, mas uma ferramenta de criação. Eles não esperam o ambiente melhorar para pensar melhor. Pensam melhor para transformar o ambiente. Tudo o que fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Colossenses 3:23. A disciplina da prosperidade não é glamurosa. Ela é feita de pequenas ações repetidas todos os dias. É acordar e agradecer antes de reclamar. É manter o foco quando os resultados ainda não chegaram. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para vocês. 1 Tessalonicenses 5:18. É substituir a comparação pela curiosidade e o medo pela responsabilidade. Certo sábio dizia que a fé não é um sentimento, é um hábito mental cultivado com esforço e repetição. A fé verdadeira nasce quando você continua mesmo sem ver. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Hebreus 11:1. Quando a mente se alinha com um propósito nobre e claro, ela começa a atrair ideias e pessoas na mesma sintonia, não por mágica, mas por compatibilidade. O Senhor é bom para com os que o esperam, para a alma que o busca. Lamentações 3:25. Você passa a perceber oportunidades que sempre estiveram ao seu redor, mas que a distração impedia de enxergar. A atenção é a moeda mais valiosa da prosperidade. Quem sabe administrá-la, enriquece. A bênção do Senhor enriquece, e Ele não acrescenta dor alguma. Provérbios 10:22. Durante o dia, observe seus pensamentos como quem observa o próprio jardim. Perceba quais ideias merecem ser alimentadas e quais precisam ser arrancadas pela raiz. O homem prudente vê o mal e se esconde. O simples passa e sofre o dano. Provérbios 22:3. Toda vez que você escolhe focar no que é útil, está treinando sua mente para cooperar com o seu crescimento.
E à noite, ao ouvir palavras que reforçam essa direção, você reforça o ciclo. Seu subconsciente grava a mensagem e trabalha por você enquanto dorme. Enquanto estiver deitado, medita no Senhor. E enquanto estiverdes acordados, fala com o teu coração. Salmos 63:6. Certo sábio chamava isso de autossugestão criadora. Um processo de educação interna no qual a mente consciente planta ideias que mais tarde se transformam em fatos. Ele não falava de mágica, mas de psicologia aplicada à palavra. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Hebreus 4:12. A mente humana é um campo fértil. Ela sempre produz o que é cultivado repetidamente. Se você planta medo, colhe limitação. Se planta fé e propósito, colhe progresso. O que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6:7. Prosperar é, portanto, manter a mente acordada, mesmo quando o corpo descansa. É vigiar o pensamento, não por paranoia, mas por sabedoria. É compreender que cada decisão, cada palavra e cada emoção são sementes lançadas no solo invisível do futuro. A bênção do Senhor enriquece e ele não acrescenta dor alguma. Provérbios 10:22. A colheita virá, e virá de acordo com a qualidade daquilo que você escolhe pensar. Não existe transformação sem responsabilidade. Você não está preso a nada, mas é responsável por tudo o que permite permanecer. Ainda que a promessa tardar, espera por ela, porque certamente virá, não tardará. Abacuque 2:3. Certo sábio dizia que a única coisa que ninguém pode tirar de um homem é o poder de decidir o que pensa. E é justamente nesse poder que reside a liberdade. A liberdade de criar uma nova história, de romper padrões antigos, de elevar o padrão do que você aceita como normal em sua vida. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmos 23:1. Prosperidade é isso, um padrão elevado de pensamento sustentado com paciência e fé prática. Não se trata de esperar um dia melhor, mas de se tornar alguém melhor para quando o dia chegar. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Salmos 92:12. Quando o pensamento desacelera e o ruído interno se silencia, algo profundo começa a acontecer. É nesse intervalo entre um pensamento e outro que a consciência desperta e percebe o próprio poder. Na quietude e na confiança será a vossa força. Isaías 30:15. A mente está aprendendo a descansar sem desistir, a acreditar sem forçar, a agir sem ansiedade. Esse é o ponto em que a verdadeira prosperidade se manifesta. Quando você aprende a confiar no processo, você não precisa ter todas as respostas hoje. Precisa apenas manter a disciplina de quem sabe aonde quer chegar. Ainda que a promessa tardar, espera por ela, porque certamente virá. Não tardará. Abacuque 2:3. O progresso raramente é visível nos primeiros dias, mas ele sempre acontece no invisível, antes de aparecer no concreto. Rio comparava o sucesso a uma semente. Ela germina no escuro, em silêncio, antes de romper o solo e ser vista. O reino de Deus é como um grão de mostarda que, ao ser semeado, é a menor de todas as sementes, mas quando cresce, se torna maior que todas as hortaliças. Marcos 4:31-32. O erro é duvidar do que está crescendo apenas porque ainda não floresceu. Por isso, quando a mente se agitar, lembre-se destas palavras: nenhum esforço consciente é em vão. Tudo o que você faz com fé e intenção volta multiplicado. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isaías 40:31.
A cada noite em que você escolhe ouvir e nutrir a mente com ideias elevadas, está fortalecendo o hábito mental que constrói o seu destino. É um treinamento silencioso, mas poderoso. A prosperidade não chega de repente. Ela é atraída pouco a pouco por quem se torna merecedor dela através da consciência. O Senhor é quem te dá poder para prosperares. Deuteronômio 8:18. Você se torna merecedor quando substitui a dúvida pela decisão, a reclamação pela gratidão, a pressa pela constância. O universo não recompensa o imediatismo, mas responde com generosidade àquele que se mantém fiel à visão que carrega no coração. Tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Mateus 21:22. Faça um compromisso silencioso com você mesmo. A partir de hoje, nenhum pensamento pequeno definirá quem você é. Nenhuma dúvida decidirá o seu caminho. Nenhuma dificuldade roubará o seu foco. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Você vai continuar, mesmo que o mundo não entenda, porque agora você compreendeu que a prosperidade não é um destino. É uma postura diante da vida. É um estado de espírito. É uma forma de honrar o Deus que vive dentro de você. Deus é o que sustenta o meu coração. Salmos 73:26. Durma em paz esta noite, e quando acordar, acorde como quem já sabe. A prosperidade já começou a agir. Ela não está vindo, ela já está aqui, dentro de você. A paz do Senhor, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Amém. Se você quer mais vídeos como esse, já se inscreve no canal. Ativa o sininho das notificações e deixe o seu amém para mais.